do PJ1. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Natália do Vale e na aula de hoje nós vamos discutir uma das 4 operações fundamentais, que é a multiplicação. A multiplicação ela pode ser uma grande aliada sua na hora de resolver cálculos excessivos. De que forma? Somar a mesma parcela repetidamente. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar o uso dessa multiplicação. Como e quando pode te ajudar. Por exemplo, se você tiver que somar, adicionar diversas quantidades iguais, como numa sala de cinema, você já pensou em contar quantas poltronas tem numa sala de cinema? Você contaria de uma em uma? Na aula de hoje, eu vou te dar 2 ideias, e essas 2 ideias podem te ajudar em situações como essa. Vamos lá? A primeira ideia que eu vou trazer para vocês hoje é a adição de parcelas iguais. Ela, na verdade, é uma estratégia que você pode utilizar no seu dia a dia. Teve uma vez que eu conversei com a dona Laura, e a dona Laura ela era artesã e tinha que contar repetidamente quantos lacinhos de fita ela tinha em sua caixa organizadora. E ela me disse que contar uma por uma pode demorar mais tempo. Vou mostrar para vocês. Vamos dizer que eu queira somar quantos lacinhos tem nesse monte. Você poderia fazer 1, 2, 3. Será que é uma boa ideia? Se for uma quantidade muito grande. Dona Laura disse para mim, tente arrumar uma configuração retangular. Observe. Veja, o número de lacinhos que encontra em cada fileiro pode ser repetido 3 vezes. Se em cada coluna dessa você encontra 4 lacinhos e ela é repetida 3 vezes, basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. 3 lacinhos vezes 4, eu encontro 12 lacinhos no total. Mas nem sempre o cenário é ideal. Eu consegui achar uma multiplicação em que eu encontro uma configuração retangular. E quando eu não consigo? Observe. Eu consegui arrumar de forma da mesma premissa. O número de lacinhos de cada fileira se repete 3 vezes. Ou seja, eu formei um quadrado, posso usar a mesma regra, mas sobrou um lacinho. Observe, Dona Laura disse, é muito mais fácil, Natália. Multiplique 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Ainda assim, é fácil. No exemplo da Dona Laura, nós vimos que é possível achar uma configuração retangular e facilitar os seus cálculos. Observe o próximo exemplo. Está no seu dia a dia e talvez você nunca tenha percebido. Vamos lá? As caixas dos ovos são organizadas da mesma maneira que os lacinhos de fita da Dona Laura. Observe. Essa caixa tem 1, 2, 3, 4, 5 ovos, sendo repetida 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, ao invés de você somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, não faça isso. Tente multiplicar 5 vezes 6. Essa caixa de ovo pode ser preenchida com 30 ovos. Essa menor, 2 fileiras, onde cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5 ovos. 2 vezes 5, 10. Até então, eu te ensinei uma ideia da multiplicação, multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Existe também uma outra ferramenta, que é o raciocínio combinatório. Vamos ver nos slides alguns exemplos de configuração retangular que envolve o raciocínio combinatório. Vamos dizer que você tem a seguinte situação. Se uma pessoa tiver
as peças de roupa representadas na imagem, de quantos modos diferentes poderá se vestir utilizando uma camisa e uma bermuda. Existem duas formas de resolver esse problema. Observe, o modo 1 é aquele modo que você já conhecia. Soma cada combinação possível apresentada. A primeira camisa com a primeira bermuda, a primeira camisa com a segunda bermuda, a segunda camisa com a primeira bermuda, a segunda camisa com a segunda bermuda. Todas essas são exemplos de combinações possíveis, ou seja, tem 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Observe, o número 1 está sendo repetido 6 vezes, ou seja, é uma soma extensa. Eu poderia enxergar uma configuração retangular nesse exemplo. Observe que o número de linhas se repete em 3 colunas. Então, é só multiplicar 2 vezes 3, 6 possibilidades de combinações com essas roupas. Então, eu te apresentei duas ideias diferentes, duas ferramentas que você pode utilizar: a adição de parcelas iguais e o raciocínio combinatório. A partir de agora, na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Número 1. Os docinhos estão em disposição retangular, com 6 linhas e 5 colunas. Como você contaria esses docinhos? Ou seja, se eu te perguntasse a quantidade total desses docinhos, como você faria agora? Se você pensou em cada fileira, o número se repete, ou seja, eu posso multiplicar o 5 por 6, desde o momento que os 5 docinhos se repetem 6 vezes. 6 vezes 5, 30 docinhos. Você deve pensar: poxa, professora, é uma quantidade que eu saberia contar 1 a 1. Sim, mas imagine uma pessoa que trabalha com isso, vende docinhos e vende uma quantidade absurda de docinhos. No seu dia a dia, você pode utilizar sim essa ferramenta e auxiliar os seus cálculos. Observe o próximo exercício. Nesse exemplo, os docinhos também estão em uma disposição retangular, com 6 linhas e 20 colunas. E agora? Você ainda contaria 1 por 1? Observe, basta multiplicar 6 vezes 20 e você vai encontrar 120 docinhos. Não necessariamente só quem trabalha com docinhos pode utilizar essa ferramenta. O próximo exercício que eu vou te mostrar é a história do seu Cid. Seu Cid vai abrir um restaurante e ele precisa ver quantas combinações possíveis de prato ele vai conseguir fazer no seu restaurante. E a aula de hoje vai ajudar ele. Presta atenção! Cid deseja abrir um restaurante com os itens abaixo. O cliente só poderá escolher um tipo de massa e um tipo de molho. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher um prato completo? Pensando na configuração retangular e no raciocínio combinatório, observe o esquema que eu montei para vocês. Eu te mostrei todas as combinações possíveis, todas as possibilidades possíveis. Essas combinações podem ser calculadas utilizando uma multiplicação. Observe, 2 linhas e 4 colunas. 2 vezes 4 igual a 8 possibilidades. 8 possibilidades de pratos completos no restaurante do Sr. Cid. Então, certamente você já brincou de pega-vareta em algum momento da sua vida. Se não brincou, procure brincar. É muito divertido. Mas você poderia ter usado as ferramentas de hoje para calcular qual a sua pontuação no final do jogo. Observe o slide. Vamos lá. Carla obteve o seguinte resultado no final do jogo. O objetivo é retirar as varetas, cada uma com seu valor, do modo sem mexer as demais, somando o número de pontos maior do que o oponente. Qual foi o total de pontos de Carla?
Cada vareta possui uma pontuação. A amarela possui 5 pontos, a verde 10 pontos, a azul 15 pontos, a vermelha 20 pontos e a preta 30 pontos. Carla pegou 6 amarelos, 3 verdes, 2 azuis, nenhuma vermelha e uma preta. Como você calcularia a quantidade total de pontos de Carla? Se você pensou em multiplicação para resolver esse tipo de problema, você está entendendo a aula de hoje. Observe. A vareta amarela vale 5 pontos. E se ela pegou 6 vezes a vareta amarela, basta multiplicar 5 vezes 6, 30 pontos. Assim, você pode repetir o processo. A verde vale 10 pontos. E se ela pegou 3 vezes o 10, basta multiplicar 3 vezes 10, 30 pontos. Eu posso utilizar de novo a estratégia da aula de hoje. O 30 se repete 4 vezes. Eu não vou somar 30 mais 30 mais 30 mais 30. Basta multiplicar 4 vezes 30. A Carla obteve 120 pontos neste jogo. O próximo exercício e último da aula de hoje conta a história do seu Joaquim. Joaquim trabalha no cinema. Vamos lá. Joaquim trabalha no cinema. Sua tarefa é passar em todas as cadeiras ao final de cada sessão. Qual é o número de cadeiras desta sala de cinema? Ou seja, sua capacidade máxima. Vamos lá. Crie uma estratégia para somar a quantidade total de cadeiras nesse cinema. Pense. Se você conseguiu visualizar 3 retângulos nesse cenário, você está indo muito bem. Vamos lá. Da fileira I à fileira M, o número de cadeiras se repete 5 vezes, ou seja, 5 vezes 15. Só neste primeiro retângulo temos 75 lugares. Da fileira F à fileira H, também tem o mesmo número de cadeiras, ou seja, se repete 3 vezes. Então, 3 vezes 10, 30 lugares nessa área central. Já nos lugarzinhos mais perto da tela, eles se repetem 3 vezes. 3 vezes 15, 45 lugares. Então, observem, 75 lugares na área do fundão, 30 lugares na área central e 45 lugares na área mais perto da tela. A capacidade máxima desse cinema é de 150 lugares. Na aula de hoje, nós aprendemos com várias situações. Aprendemos com a dona Laura, aprendemos com o seu Cid, aprendemos com o seu Joaquim. São situações do dia a dia e espero que você, de alguma forma, consiga inserir as estratégias da aula de hoje, que elas facilitem os seus cálculos. Eu espero você na próxima aula, foi um prazer estar com vocês hoje. Tchau, tchau!